Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está hoje aqui para mais uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. A nossa aula de hoje, que é a oitava aula do segundo bimestre, é a aula sobre revisão geral. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, aula 3.2.8, revisão geral, é a última desse segundo bimestre. Vamos ver agora quais foram os tópicos ou os temas que a gente trabalhou ao longo desse bimestre e que a gente vai fazer a revisão hoje. Primeiro, metodologia de estudos, onde a gente estudou o tema resumo. Depois, La Clairvoyance, do René Magritte, que foi uma pintura que sensibilizou para o tema que a gente ia estudar, que é criticismo. Depois teve o tema criticismo, em que a gente fez uma investigação. O que foi essa investigação? Foi o momento em que eu pedi, as duas aulas em que eu pedi que vocês lessem e depois resumissem um texto sobre o criticismo. A gente não vai abordar hoje a investigação, porque foi um trabalho que vocês mesmos fizeram, então não é necessário a gente fazer a revisão disso aqui. A gente vai estudar mais alguns temas que a gente trabalhou e que a gente estudou sem ser de atividades que eu passei para vocês. Ainda no tópico criticismo, a gente analisou o criticismo de Kant. E aí a gente compreendeu quais eram as ideias filosóficas do Kant. Depois a gente trabalhou o texto Meditações do Descartes. E aí, nesse bimestre, nós trabalhamos a segunda meditação. Vamos começar com um tópico sobre metodologia resumo. Então, o que foi que a gente viu lá na nossa primeira aula desse bimestre, desse segundo bimestre? A gente teve a aula sobre metodologia de estudos, aí a gente analisou o que era um resumo de texto. Qual é o conceito e a finalidade do resumo que a gente viu nessa primeira aula desse bimestre? O resumo é uma apresentação concisa de um texto que destaca os elementos de maior importância. Então, o que é um resumo e que foi algo que eu cobrei mais lá na frente de vocês na investigação? O resumo ele precisa destacar do texto aquilo que é principal dele. Então, se você vai fazer um resumo de um livro de 50 páginas, você vai pegar daquele livro apenas as ideias principais e colocar no seu resumo, e organizar aquelas ideias e colocá-las no seu resumo. E o seu resumo vai ter, por exemplo, uma página, 3 páginas, mas dentro daquelas poucas páginas de um livro com muito mais páginas, você vai ter apenas no seu resumo as ideias principais. E por isso o resumo tem que ser menor do que o texto que está sendo resumido. Qual foi o primeiro tipo de resumo que a gente viu? O indicativo ou descritivo, que é aquele que tem frases curtas e informa as ideias principais do texto. Mas normalmente o indicativo ou descritivo ele é o texto mais resumido possível. É entre os resumos aquele que é o menor. O que é o resumo informativo? Ele, primeiramente, é mais amplo que o primeiro, que o indicativo, porque ele vai informar as ideias principais, só que também vai informar outras coisas. Que outras coisas são essas? Os objetivos do texto, os métodos do texto, os resultados e as conclusões dele. O resumo informativo deve conter ao final do seu texto as palavras-chave, que são aquelas palavras mais importantes. Por isso, o resumo informativo ele é muito utilizado em eventos científicos. E aí nós vamos ter também um terceiro tipo de resumo, que é aquele que eu considero o maior de todos, que é o resumo crítico. Além de já fazer aquilo que o resumo indicativo faz, que é informar as ideias principais, além de fazer aquilo que o analítico, que é o segundo tipo, faz, que é de dizer quais são os objetivos, os métodos, os resultados e conclusões, o crítico também vai ter um outro elemento que vai dar uma encorpada ao texto e que vai fazer ele ser maior que os outros. Que elemento é esse? O julgamento. E daí o termo crítico. Então, no resumo crítico, você vai fazer uma crítica do texto. Você vai primeiro apresentar quais são os pontos principais do texto, mas depois você vai fazer um julgamento do texto. E por isso ele vai ser maior do que os outros. Então essa foi a nossa primeira aula desse bimestre, em que a gente trabalhou algumas características do que é um resumo. Na segunda aula desse bimestre, a gente trouxe um conteúdo para sensibilizar vocês para o tema filosófico que a gente ia trabalhar. Nessa segunda aula desse bimestre, a gente trabalhou a pintura La Clairvoyance, ou a clarividência, ou perspicácia, que pode ser traduzido dessa forma, que é uma pintura do René Magritte. Então, primeiramente, a gente viu um breve contexto e biografia do René Magritte.
Então a gente viu que o René Magritte, que viveu entre 1898 e 1967, foi um pintor belga e um dos principais representantes do surrealismo, que era um movimento artístico europeu lá do século XX, que buscava representar aquilo que estava além da realidade. Então, a pintura que a gente analisou do René Magritte, em que ele estava analisando, em que o pintor estava olhando um ovo e pintando na tela um pássaro, você está fazendo com que a sua pintura vá além da realidade. Realidade aqui no sentido daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está percebendo pelos nossos sentidos. Então, quando você faz uma pintura que vai além daquilo que você está vendo, isso é algo, por assim dizer, surrealista. Aqui está a foto do René Magritte. Aqui tem uma obra muito famosa dele, que é A Traição das Imagens, que é uma pintura de 1929. Dentro dessa pintura, a gente vai ter um cachimbo e logo abaixo uma frase, que traduzindo, está no francês, vai dizer o seguinte: isto não é um cachimbo. Por que ele está falando isso? Porque isso que ele está mostrando, esse cachimbo, não é um cachimbo de verdade, é apenas uma pintura de um cachimbo. Ou se fosse uma foto, seria uma foto de um cachimbo. Não é um cachimbo de verdade. E aí a gente analisou a pintura, La Clairvoyance, tentando analisar ela de forma filosófica. Então vamos tentar novamente analisar essa pintura de forma filosófica? Então aqui eu tenho a imagem, a pintura, La Clairvoyance, em que eu tenho o pintor olhando para um ovo e ele está pintando na tela um pássaro. A questão é, o que isso significa do ponto de vista filosófico? Então, para incrementar um pouco mais a nossa reflexão, eu trouxe aqui também a foto dele fazendo a pintura. Então, esse que está na foto aí é o Magritte. E ele está fazendo uma espécie de autorretrato, porque a pintura La Clairvoyance é uma espécie de autorretrato. As questões que a gente trouxe para a gente poder analisar essa foto é: as coisas são realmente o que parecem ser? Então, aquilo é apenas um ovo? Ou aquilo já é um pássaro? Na pintura ele vai colocar um pássaro. Ele não está mentindo, porque aquele ovo vai se tornar um pássaro. A ideia é de que nem sempre aquilo que a gente está vendo corresponde à realidade. A segunda questão: o que as coisas são realmente? Será que elas são apenas aquilo que a gente está vendo, apenas aquilo que a gente está ouvindo? E a terceira questão é: como nós conhecemos as coisas? Será que nós conhecemos as coisas pelos 5 sentidos? Será que nós conhecemos as coisas pela nossa razão? Será que são as duas coisas juntas, razão e sentidos? E ainda também, o que é o conhecimento? O que é essa coisa de conhecimento que os filósofos tanto falam, né? A gente já viu aqui que conhecimento é uma relação entre sujeito, aquele que conhece, e objeto, aquilo que é conhecido. Então, essa pode ser uma primeira resposta, mas isso não sustenta todas as questões que envolvem o conhecimento. E aí a gente chegou a uma pequena conclusão de que, a partir daquela pintura, nós poderíamos dizer que nós apenas representamos as coisas. Ou seja, se acontece alguma situação com você e alguma pessoa chega e pergunta o que foi que aconteceu e você vai narrar aquilo que aconteceu, o que você está contando é apenas uma representação, ou seja, é o modo como você percebeu aquilo e você representa aquilo. Não é necessariamente o que aconteceu. Se uma outra pessoa for contar, ela vai contar de uma outra forma. Por quê? Porque cada pessoa representa aquilo que conhece. Então, daí a gente afirmar que o conhecimento, tudo aquilo que a gente conhece, é apenas uma representação. E isso vai ser muito importante quando a gente estiver analisando a filosofia do Kant, ou o criticismo. Então vamos agora adentrar no tema criticismo, que é o tema central desse bimestre. A gente vai começar vendo um pouco sobre o Kant, e aqui a gente vai ter a imagem de Kant, que viveu entre 1724 e 1804, ou seja, ele viveu a maior parte da vida dele ali no século XVIII. A gente vai ter aqui no canto a foto da edição original, que é de 1781, da Crítica da Razão Pura. Lembrando que é uma obra em alemão, a edição original, né? Eu tenho uma versão em português, que é essa bem aqui, da editora Vozes. E a gente vai compreender agora algumas ideias que pertencem à filosofia do Kant. E algumas dessas ideias são retiradas lá dessa obra, Crítica da Razão Pura. A
primeira ideia que a gente trabalhou são as duas formas básicas do ato de conhecer. Então, só para fazer a revisão, a gente viu que o Kant ele dividia entre conhecimento empírico e conhecimento puro. O que é o conhecimento empírico? É aquele que é a posteriori, ou seja, ele é posterior à experiência. Então, se eu digo, este livro tem a capa verde, você só pode afirmar essa frase depois de ter visto o livro. Então, posteriormente à sua experiência. Por isso, a frase, este livro tem a capa verde, é um exemplo de conhecimento a posteriori, ou seja, conhecimento empírico. Abaixo, no nosso esquema, a gente vai ter o conhecimento puro, que também é conhecimento a priori. Ele é anterior à experiência, e daí o nome a priori. Ele nasce de uma operação racional e, por isso, vai formar conhecimentos que são universais, ou seja, valem para todos e necessários, que têm que acontecer. Exemplo, duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. A ideia de linhas paralelas é algo que eu formei na minha mente. Eu não vi a cor de algo, eu não senti o cheiro de algo, eu não dependi da minha experiência para formar esse conceito de linhas paralelas. E por isso ela é válida de forma universal e necessária, ou seja, vale para todo mundo e é obrigatória. Então a gente vai ter o esquema aí, por exemplo, da frase este livro tem a capa verde, que é um exemplo de conhecimento a posteriori. Então primeiro você tem o livro é percebido pela visão, a visão manda o estímulo para o seu cérebro, para a sua razão, e aí você tem um conhecimento. Então o conhecimento, que é o que está na nossa mente, só veio depois da experiência, por isso é um conhecimento a posteriori, porque a ideia que está no cérebro é posterior à experiência. Depois a gente vai ter essa outra frase, esse outro exemplo, duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Primeiramente, alguém imaginou duas linhas paralelas, duas linhas que nunca se encontrariam no espaço. Primeiro a pessoa imaginou isso, duas linhas que não se cruzavam. Essas duas linhas ela deu o nome de paralelas. E aí virou uma regra. E aí, depois de você criar a regra, que é o que está na frase, que está bem no meio da nossa imagem, duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Depois de fazer isso, aí sim você vai para a experiência e, por exemplo, cria prédios que vão ter linhas paralelas. Isso é um conhecimento a priori. Por quê? Porque a ideia que está no cérebro é anterior à experiência. Uma outra ideia muito importante também do Kant e uma outra classificação é sobre os juízos. E quais são os tipos de juízo? Primeiramente, o que é um juízo? Um juízo pode ser uma afirmação, quando você produz um julgamento sobre algo, quando você afirma algo. Isso é um juízo. Quais são os tipos de juízo? E aí a gente vai aqui para o outro esquema novamente. Existe primeiramente o juízo analítico, que é aquele em que o predicado... O que é predicado? Lembra lá das aulas de português, né? Então, numa oração você vai ter o sujeito e o predicado. O predicado ele vem normalmente após o verbo. Então, tudo que vem do verbo para frente é o predicado. E o sujeito é aquele que realiza a ação do verbo. Então, o predicado ele já vai estar contido no conceito do sujeito. O juízo analítico ele é universal e necessário, mas ele não conduz a novos conhecimentos. Exemplo, o quadrado tem quatro lados. Qual o sujeito dessa frase? O quadrado. Qual é o predicado? Tem quatro lados. A questão é, o predicado tem quatro lados já está contido dentro do conceito do sujeito? Ou seja, no sujeito você já está dizendo aquilo que está lá no predicado? Ou de outra forma ainda, no predicado você só repete aquilo que está no sujeito? Sim. Todo mundo sabe que o quadrado tem quatro lados, então você não trouxe nenhuma informação nova. Quando você fala o quadrado tem quatro lados, eu já sabia disso, isso já está no conceito de quadrado. O outro tipo de juízo é o juízo sintético, que diferentemente do analítico, ele vai dizer algo novo. Por quê? Porque o predicado não repete aquilo que está lá no conceito do sujeito. Juízo sintético, o predicado não está contido no conceito do sujeito. O juízo sintético se divide em dois tipos. O primeiro, juízo sintético a posteriori, e o segundo, juízo sintético a priori.
Lembram que é a posteriori, que é posterior à experiência, e o que é a priori, que é anterior à experiência? Então, será a mesma coisa aqui. O que é o juízo sintético a posteriori? O juízo sintético a posteriori, ele é condicionado à experiência e não é universal e necessário. Exemplo, aquele quadrado é amarelo. Então, novamente o exemplo do quadrado, que eu trouxe no exemplo anterior. Só que aqui, quando eu falo aquele quadrado é amarelo, o predicado é amarelo, ele está informando algo novo? Tá, nem todo quadrado é amarelo. Então, aquele quadrado é amarelo não é juízo analítico. Juízo analítico seria o quadrado tem 4 lados. Aquele quadrado é amarelo é um juízo sintético. Por que ele é a posteriori? Porque você só pode afirmar que aquele quadrado é amarelo depois de ter visto o quadrado. Então, visão, experiência. Aquilo que vem depois da experiência é a posteriori. Portanto, aquele quadrado é amarelo, juízo sintético a posteriori. E o que é o juízo sintético a priori? É aquele que acrescenta informações novas ao sujeito e não é limitado pela experiência. E é universal e necessário. Exemplo, a área do quadrado é L ao quadrado. O predicado não repetiu aquilo que estava lá no sujeito e o predicado trouxe uma informação nova. Só que essa informação nova não foi percebida pelos meus sentidos, mas apenas pela minha razão. A área do quadrado é L ao quadrado. Isso é algo universal e necessário, ou seja, tem que acontecer. E por isso é um juízo sintético a priori. Depois a gente analisou na 7ª aula desse 2º bimestre o texto Meditações do Descartes, em que a gente analisou dessa vez a 2ª meditação. Na 2ª meditação, o espírito, ou alma, ou intelecto, ou mente, usando de sua própria liberdade, supõe que todas as coisas de cuja existência haja a menor dúvida podem não existir. Então, se você desconfia de que algo existe, se você tem a menor dúvida se aquilo existe ou não, então aquilo pode não existir. O espírito reconhece ainda que é absolutamente impossível, no entanto, que ele próprio, o espírito, não exista. E é através da certeza de sua existência que ele distingue as coisas que pertencem ao corpo, mundo dos sentidos, e as que pertencem à alma, mundo das ideias. Então, nessa 2ª meditação, ele vai trabalhar a ideia de que, ok, nós estamos duvidando de todas as coisas, mas eu posso duvidar da minha própria mente? Eu posso duvidar do meu próprio espírito? Não. Por quê? Porque quando você pensa sobre alguma coisa, você está existindo como um ser pensante. Então você pode duvidar de tudo, menos de que nesse momento você está pensando. Por quê? Porque quando você duvida, você pensa. Ou seja, você pode duvidar de tudo, menos de que você duvida. Se você duvidar de que você duvida, você já está tendo uma dúvida, você já está pensando, você já está existindo enquanto um ser que pensa, enquanto ser pensante. Ou seja, você existe enquanto você pensa. E daí vem a conhecida frase dele: eu penso, logo existo. Então agora a gente chega na parte da nossa revisão geral em que a gente vai tentar responder como um desafio as questões do Enem. Lembrando, nem sempre essas questões do Enem a gente trabalhou o tema, o conteúdo, e eu peço também que vocês leiam o enunciado da questão, leiam as alternativas e tentem responder primeiro sozinhos e aí depois venham aqui para análise. Primeira questão, Enem de 2012, texto do Kant, resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Então vamos agora para a questão. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento,
fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, letra A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade? Sim. Então é autonomia, esclarecimento é autonomia. Vamos ver se as outras estão realmente incorretas. Letra B, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas? Pressuposto menor? Não. Então letra B é errada. C, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. O que é heterônoma? É o contrário de autônoma. Enquanto autônoma, você se coloca a lei, heterônoma, uma outra pessoa te impõe a lei. E aí por isso apareceu a palavra imposição. Então, esclarecimento é você deixar os outros imporem as verdades, sejam verdades matemáticas ou outro tipo? Não. Então, letra C, incorreta. Letra D, a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento? Não, ele não está falando de verdades religiosas. Letra E, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Não, ele não está falando disso também. Então, provavelmente, letra A. Então, primeira questão, olhando aqui no gabarito, letra A, correto. Segunda questão, Enem 2013, texto do Kant, Crítica da Razão Pura. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento? Provavelmente sim. No caso aqui, esses dois tipos de respostas que ele está perguntando, duas posições filosóficas, são racionalismo e empirismo, que divergem quanto à origem do conhecimento. Então, provavelmente, letra A. Letra B, defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo? Não. Letra C, revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica? Essa letra C quase está correta. O que está errado nela é a palavra interdependência. Por quê? Porque ela está dizendo que eles são muito relacionados. Experiência é reflexão filosófica, ou experiência é ideia. Só que racionalismo e empirismo, eles não apresentam essa interdependência. Na verdade, eles querem se separar. Letra D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos? Não. Letra E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Kant não recusa o racionalismo e o empirismo, mas sim propõe uma síntese. Então, letra A. Vamos analisar aqui no nosso gabarito. Segunda questão, letra A, correto. Terceira questão, Enem 2014, texto do Kant, o julgamento da razão. Numa época de revisão geral, olha que interessante, a gente está fazendo a revisão geral hoje, né? Numa época de revisão geral, em que valores são contestados, reavaliados, substituídos e muitas vezes recriados, a crítica tem papel preponderante. Essa, de fato, é uma das principais características das luzes, que, recusando as verdades ditadas por autoridades, submetem tudo ao crivo da crítica. Vamos para a questão agora. O iluminismo tece críticas aos valores estabelecidos sob a rubrica da autoridade. E nesse sentido propõe, então o iluminismo critica a autoridade. O que ele propõe? Letra A, a defesa do pensamento dos enciclopedistas que, com seus escritos, mantinham o ideário religioso? Não. Letra B, o estímulo da visão reducionista do humanismo, permeada pela defesa de isenção em questões políticas e sociais? Também não. Letra C, a consolidação de uma visão moral e filosófica pautada em valores condizentes com a centralização política, ou seja, autoritarismo, tudo centrado em uma só pessoa? Não. Letra D. A manutenção dos princípios de metafísica, dando vastas esperanças de emancipação para a humanidade? Pode ser. Letra E. O incentivo do saber, eliminando superstições e avançando na dimensão da cidadania e da ciência? Letra E, correto, né? Letra D está falando ainda de princípios da metafísica. Eles estão indo mais no caminho da ciência. Então vamos ficar com a letra E.
Então, terceira questão, letra E. Quarta questão, Enem 2017, texto do Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. De acordo com a moral kantiana, esse texto já é falando mais de moral no Kant. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento, representada no texto, letra A, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Então, essa ação ela vai ser aceita por todos, essa falsa promessa de pagamento? Não. Letra B, garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra? Também não fala disso. Letra C, opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal? Provavelmente sim. Então, você não pode dizer que uma falsa promessa de pagamento vai se tornar uma lei universal, que é algo que vale para todos. Porque quando isso vai acontecer com você, você já não vai gostar da pessoa prometer lhe pagar e não pagar. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios? Não. Isso aí é a ideia que é dita como ideia de Maquiavel. Letra E. Permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Também não está falando disso. Então, provavelmente, letra C. Vamos aqui no gabarito. Quarta questão, letra C. Quinta questão, Enem 2019. Eu vou ter dois textos. O texto 1 é do Kant, Crítica da Razão Prática. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Texto 2, Fontella, Kant, relido. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. A releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Vamos novamente aqui no texto 2. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Então vamos entender quais foram as ideias centrais que ele inverteu do Kant. Letra A, possibilidade da liberdade e obrigação da ação. Então a primeira ideia lá do texto 2, a dura lei cobrindo-me, isso é a obrigação da ação. E possibilidade da liberdade, não é o estrelado céu dentro de mim. Então letra A é incorreta. Letra B, a prioridade do juízo, ou seja, o juízo ele tem que ser a priori, o julgamento ele tem que ser a priori, e importância da natureza pode ser. A prioridade do juízo pode ser a ideia de dura lei cobrindo-me, que está lá no texto. Letra C, necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Necessidade da boa vontade está dentro da ideia da lei, e o estrelado céu dentro de mim pode ser a crítica da metafísica também, entre letra B e letra C. Letra D, prescindibilidade do empírico, ou seja, o empírico pode ser descartado, e a autoridade da razão? Não, ele não está falando disso. Letra E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo, ou seja, a lei ela tem que ser interna e o mundo é constituído por fenômenos? Sim. Então, é a letra E, é a mais importante, é a que exibe melhor a ideia, tanto que a lei, a norma no Kant, ela é interna, quanto a ideia de que o mundo é composto por fenômenos. Então, provavelmente é a letra E. Aqui no nosso gabarito, quinta questão, letra E. Então é isso, turma. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido essa revisão geral que a gente fez hoje. Se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida, como sempre, podem deixar aqui mesmo no YouTube ou me mandar um e-mail. Até a próxima aula.